Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Que bom ter você aqui em mais uma dopamina, essa nossa jornada de segunda a sexta-feira. E eu fico muito feliz de ter você acompanhando os nossos estudos. E olha, eu vou te dar uma dica. Se você não tem o costume de assistir as dopaminas logo pela manhã, eu vou te dar realmente esse conselho. Coloque as dopaminas como uma primeira atividade do seu dia e você não vai se arrepender. E sabe por quê? Porque a dopamina tem como propósito trazer uma palavra de direcionamento, de esperança, de alegria, de ânimo para o seu dia, para te dar uma clareza mesmo de como você pode viver o teu dia e até colocar em prática aquilo que você vai aprender aqui. Então, se você normalmente vive todo o teu dia e vai assistir a dopamina só em algum momento ali aleatório, tente fazer uma diferença aí na sua rotina. Coloque a dopamina enquanto você está se arrumando para o trabalho, enquanto você está indo para o trabalho, ou até ali, antes de levantar da cama, assistir a dopamina, receber uma palavra de Deus, e você vai perceber que a sua mente pode começar a ir mudando aos pouquinhos e com isso o teu dia ficar diferente. E se você tem feito exatamente assim, coloca nos comentários como está sendo essa experiência de ter a dopamina logo pela manhã para te ajudar aí a ter um posicionamento diferente no seu dia. Eu vou ficar muito feliz de saber o que tem acontecido e como tem ajudado você nessa jornada de aprendizado. E você sabe a importância também do seu gostei, então clica em gostei, compartilha com as pessoas que você conhece. Se você é nova por aqui ou tem acompanhado as dopaminas, mas ainda não é inscrita no canal, se inscreva no canal, habilita o sino de notificações e me siga nas redes sociais para não perder nada dos conteúdos que eu sempre estou postando e compartilhando com vocês. Combinado? Agora vamos para a nossa dopamina de hoje? E vocês sabem que a gente sempre começa a dopamina com, é isso mesmo, a frase do dia. E olha a proposta da frase do dia para nós. Muitas vezes, parar te ajuda a continuar caminhando. E eu gostaria de te fazer uma pergunta para que você refletisse e até mesmo se respondesse. Já aconteceu alguma vez na sua vida de você se sentir obrigada a ter que parar em alguma determinada situação? Sabe quando você não quer parar, mas a situação te força a parar e você não tem o que fazer a não ser ficar ali e esperar, ou até mesmo descansar, ou literalmente não fazer nada e ter que deixar com que as coisas aconteçam para aí sim você se posicionar e aí sim você fazer alguma coisa? Você já se sentiu assim ou já aconteceu isso com você? Eu tenho certeza que se você já passou por isso assim como eu já passei, às vezes a sensação é de uma impotência, às vezes é uma sensação de, meu Deus, será que eu tô fazendo certo em ficar parada aqui? Eu não tenho o que fazer e agora o que eu faço? Mas é justamente nesses momentos que nós aprendemos a importância de termos realmente pausas na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa rotina, porque muitas vezes o fato de você estar ali fazendo, não abre a tua mente para você enxergar soluções ou você mudar a estratégia e aí aquilo se torna tão cansativo, tão maçante que chega uma hora que você já não consegue mais pensar no que você está fazendo, você só simplesmente vai fazendo no automático. Quantas pessoas não vivem seu dia no automático? Por isso que eu tenho falado tanto para você assistir a dopamina de manhã, para evitar esse automático na sua vida, de começar o teu dia já fazendo as coisas sem pensar. Começando o teu dia com a dopamina vai fazer você pensar, vai fazer você refletir, talvez vai te provocar uma mudança. Então olha como é importante, né, sair um pouquinho daquele jeito mecânico de viver o nosso dia. E é quando justamente a gente analisa essa nossa importância de parar que nós percebemos que há situações que só vão ser resolvidas ou até mesmo trajetos que nós só vamos trilhar se nós estivermos descansadas. Porque quando nós estamos cansadas, quando nós estamos sobrecarregados, quando nós estamos ali numa atividade frenética, a gente não consegue raciocinar corretamente. Olha, eu não sei se você já teve a sensação ou se você já passou por isso de ter que talvez fazer uma coisa, um trabalho em que você teve que ficar ali dedicada até tarde da noite e aí chega uma hora que o seu cérebro já não pensa mais, você tenta sugar alguma coisa, mas não tem jeito. Você fala, não, eu preciso parar, porque não vai dar mais certo, eu vou ter que descansar para ver o que eu faço, porque eu não tô conseguindo. E aí no dia seguinte, quando você tá mais descansada, sua mente tá tranquila, você olha pro negócio que não tava saindo, não tava acontecendo, e você fala, gente, mas era tão simples de resolver.
eu que não estava enxergando, eu que não estava vendo isso. Por que eu não consegui enxergar isso ontem? Porque você estava cansada, porque você estava sobrecarregada, estava desgastada. E o nosso corpo tem o seu limite. Isso independente se você é uma pessoa de muita fé ou pouca fé. Nós temos limite e nós precisamos entender. E para isso eu quero usar um exemplo de alguém muito interessante na Bíblia, que foi um homem muito usado por Deus. Fez grandes obras, fez acontecer assim, maravilhas, que realmente você se impressiona e fala, cara, este homem aí é um homem de Deus, esse andou lado a lado de Deus ali, realmente. Mas esse mesmo homem que fez tantas maravilhas, tantos milagres, viveu tantas experiências sobrenaturais com Deus, ele chegou a um momento que uma situação pequena gerou um transbordo na vida dele a ponto dele fugir, se esconder e ainda pedir a morte. Já imagina quem eu estou falando? Se você conhece um pouquinho aí da palavra, estuda um pouquinho a Bíblia, você vai com certeza pensar em Elias. Elias era justamente essa pessoa, um homem usado por Deus, fez maravilhas, inclusive a Bíblia fala que ele orou para que não chovesse durante 3 anos e meio na terra e não choveu, porque ele orou com fé e Deus atendeu o pedido dele. Ele também clamou a Deus e pediu para que caísse fogo do céu e queimasse o holocausto que estava ali cheio de água para desafiar profetas de Baal, que eram mais de 450 profetas contra ele. Um homem sozinho fez esse pedido a Deus e caiu fogo do céu e queimou e consumiu todo o holocausto com um monte de água, encharcado de água, e o fogo foi lá e realmente consumiu. Então esse mesmo homem que fez tantos milagres, como a multiplicação do azeite da farinha de uma viúva para que pudessem ser alimentados, esse mesmo homem, ele também se cansou. Ele também, de tanto viver uma frequência tão enérgica e tão ativa que ele estava vivendo, de grandes resultados, chegou um momento que uma ameaça fez ele se desestabilizar por completo. E a gente até olha e fala, gente, mas como pode? Elias, ele desafiou 450 homens e ele ficou com medo de uma pessoa, que era Jezabel. Apenas uma ameaça foi o suficiente para fazer Elias pedir a morte e não querer mais enfrentar ali a situação. Aí você vai pensar, não é ilógico? Não é uma coisa que não faz sentido? Realmente, se a gente pudesse analisar de uma forma fria, não faria sentido. Mas a gente esquece um pilar aí, o cansaço. A humanidade, que é natural você se cansar. Nós somos homens, somos pessoas e nós nos cansamos. E foi o que aconteceu com Elias. Elias ele estava extremamente cansado. E sabe por que eu falo isso? Porque a própria Bíblia relata como que ele renovou as suas forças. E foi justamente descansando. Vamos ver essa passagem para você ver o que está escrito lá em 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 1 até o 7. Preste atenção. O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Lembrando que aqui foi justamente quando ele desafia todos os profetas, mais de 450 homens, e ele mata todos depois que Deus responde a sua oração. Então pensa, um homem que enfrentou 450 homens fica com medo de uma ameaça que ele recebe. Preste atenção no que diz a partir do versículo 2. Aí, ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado. E detalhe, não foi nem a própria Jezabel que falou com Elias. Ela mandou recado. Sabe aquele recadinho, tipo, me lembra a época de escola, quando a gente era criança, aí tinha sempre aquela pessoa que falava assim, ó, vou te pegar no final da aula, viu? Sempre tinha, né? Uns negocinhos desses, dos menininhos, brigar. Era isso, era um recadinho que às vezes mandava um falar pro outro, ó, fulano disse que vai pegar você no final da aula. E a pessoa ficava, meu Deus do céu, preciso fugir. É basicamente isso. Elias recebe um recado de Jezabel e olha só como que ele fica. E olha o que diz o recado dela. E os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que fez com os profetas. Cara, ele havia desafiado justamente os deuses de Baal, né? Os profetas de Baal, perdão. E ele sabia exatamente que os deuses ali não tinham poder nenhum contra a vida dele, porque ele estava ao lado do Deus Todo-Poderoso. Mas olha só a ameaça. Ela diz que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas.
E ele ficou assustado com essa situação. Olha o que acontece no versículo 3. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu. Elias ficou com medo de uma ameaça que era por recado, de uma pessoa que nem teve coragem de falar cara a cara com ele, e principalmente uma pessoa que estava usando o nome de deuses que não eram verdadeiros, deuses falsos, mas ele não consegue resistir a essa ameaça e ele fica com medo. E para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que fica na região de Judá. Deixou ali então seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí ele parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve a vontade de morrer. Então, olha só a oração que ele fez. Já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Olha só, ele tinha acabado de matar 450 homens que num desafio onde teve o maior sucesso, o maior êxito, o maior marco da história para o povo de Israel, mas agora ele está dizendo que ele era um fracasso. Por quê? Porque ele estava recebendo a ameaça de uma pessoa que queria matar, queria acabar com a vida dele, e agora ele foge. Mas olha que interessante, vamos ver a continuidade da nossa história? Vamos ver então a partir do versículo 5. Então, depois de fazer essa oração, Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. Já aconteceu quando você está debilitada, está triste, está chateada e está ali orando ou falando com Deus e de repente você dorme? Já aconteceu muitas vezes comigo. Tô ali lamentando, chorando e quando eu penso que não, peguei no sono. Aí você vai perceber que na verdade é mais um cansaço do que realmente o que você está sentindo. Aquele sentimento só foi aflorado porque você está cansada. Porque o resultado disso é, você dorme. E aconteceu isso com ele. Ele dormiu. E aí então, de repente, um anjo do Senhor tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. É interessante que ele... Imagina, você vê como que ele estava tão cansado que ele nem perguntou, mas como que pode ter um pão assado aqui, uma jarra de água fresquinha para mim, aqui, nesse lugar onde eu tô, que eu tô sozinho debaixo de uma árvore, como que pode? Mas no momento do cansaço, você não pensa, você só faz, você só reage. E aí ele só foi lá, viu o pão, comeu, viu a água, bebeu e volta a dormir. Então, no 7, o anjo do Senhor voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Pegou? Ele precisou apenas comer, beber e dormir. Descansar. Por quê? Se ele não fizesse isso, ele não aguentaria a viagem. E se você continua lendo a história, você vai ver que dali, Elias então se levantou. Se você vê ali especificamente no versículo 9, diz assim: ali ele entrou numa caverna para passar a noite e de repente o Senhor lhe perguntou. Perdão, na verdade não é no 9, é no 8. Falei errado. Se você ver no versículo 8, diz assim: Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força o bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, um monte sagrado. E aí vai para o versículo 9 que eu li para vocês anteriormente. Então você percebe que Elias chega a pedir a morte porque ele estava cansado. Mas na verdade, ele não queria morrer. Ele só estava cansado. Porque ele estava ali numa frequência de realizações de coisas acontecendo. Mas não havia um descanso. É nítido pensar que toda a energia dele foi consumida. Por quê? Ele precisou lidar e lutar contra 450 homens. Agora imagina o quanto da energia de Elias foi consumida ali, com reconstruindo o altar,
clamando a Deus, depois enfrentando os 450 homens, matando todos. Pensa, a energia, o consumo energético que ele teve ali. É óbvio que ele iria definhar com uma ameaça. Então Deus, ele sabia que o que Elias precisava era do descanso. Muitas vezes, conquistadores, o que nós precisamos para a nossa vida não é uma solução, um milagre, uma mudança de cenário. A gente só precisa descansar. Talvez o problema que você está enfrentando, a situação que você está enfrentando, a dificuldade que você está passando, você não está conseguindo encontrar uma solução porque você está cansada. Você está demais vendo o problema que você não está conseguindo enxergar a solução porque teu problema está ali, ó. Você está batendo o olho toda vez num problema. E às vezes só é importante você levantar um pouquinho, sair da frente do problema, olhar outras coisas, respirar, pensar em outras coisas e depois você volta para a situação e você vai perceber que aquilo que você estava com medo, aquela situação que você estava enfrentando, na verdade era mais simples do que parece. E você estava fazendo uma tempestade no copo d'água porque você estava cansado. Ou melhor, você está cansado. Então, meu conselho para você hoje, até dentro dessa dopamina, no meio da semana mesmo, um dia de trabalho, você fala assim, Steph, você está falando de descanso? Logo num dia de trabalho? Sim. Porque o descanso não é só sobre você deitar, dormir e comer. Aqui era um descanso físico, mas às vezes o seu descanso tem que ser espiritual. Descansar em Deus, colocar os seus problemas diante de Deus e deixar com que Ele cuide e você fazer a tua parte. Mas se o seu descanso é um físico, pegue sim um momento hoje, chegue na sua casa, não precisa você fazer tudo de uma vez. Você ainda mais que você que trabalha fora, faz outras coisas, eu tenho que dar conta de tudo. Não, você não vai dar conta de tudo. Você não vai conseguir deixar tudo perfeito, então aprenda a fazer escolhas. Aprenda a decidir o foco de cada momento. Não dá para limpar a casa inteira, limpa um cômodo por vez. Não dá para fazer tudo de uma vez, faça aos poucos. Mas crie momentos de descanso. Não dá para você ficar só trabalhando, só fazendo e não tendo o seu tempo de descanso. Descanso da mente, descanso do coração, descanso da alma, descanso do corpo. Você precisa disso. Você precisa disso. Caso contrário, vai acontecer o que aconteceu com Elias. Você vai querer a morte sem saber que, na verdade, não é o que você quer. É só você descansar. E para te ajudar a você entender como evitar esse esgotamento que Elias chegou, eu tenho 3 dicas para te dar. A primeira, tenha atenção à sua euforia emocional. Elias tinha acabado de passar por uma grande euforia. Pensa, a alegria de Elias, ver que Deus havia respondido ele, ver que ele tinha acabado com os profetas de Baal e ainda assim ver o povo de Israel reconhecendo Deus como o único Deus. Pensa o coração dele como não ficou alegre, quanto ele não estava adorando e exaltando a Deus por essa conquista que ele teve. Só que a mesma euforia, muitas vezes, quando a gente não presta atenção, ela pode desgastar a gente a ponto de te deixar tão enérgica de você esquecer a importância de descansar, a importância de relaxar. Não sei se você lembra do dia que você casou, quem já casou, ou quando você teve uma data muito especial de uma viagem, que você fica ali com aquela ansiedade, aquela vontade que aconteça, e muitas vezes você nem dorme direito, e aí passados os dias você fala, gente, como eu tô cansada. Eu lembro até hoje, um dia depois do nosso casamento, eu e o Diego, a gente deitou e falou, caramba, como a gente tá cansado. Por quê? Na hora da euforia, você não percebe que você tá cansado. Você tá ali em pé, você tá ali falando com o povo, aproveitando o momento, mas depois que passa, depois que a adrenalina vai embora, você sente o cansaço. Por quê? Nós somos seres humanos, nós nos cansamos. Então, cuidado com a euforia e a falta de percepção do descanso pós uma euforia. Segundo, force um descanso. Se você não consegue descansar, force, dê uma pausa. Pare um pouquinho, vou deitar aqui, vou relaxar, vou descansar, vou me desligar. Tem momentos que eu trabalho com a internet, mas tem momentos que eu simplesmente, dou uma sumida dos stories, do Instagram, sumo mesmo, porque eu preciso sair um pouco, preciso espairecer, porque senão a gente não aguenta. Não dá para você querer dar conta de tudo. E por último, procure boas notícias que façam você rir, que façam você se alegrar. E por que disso?
Elias, ele estava cansado, por quê? Ele estava numa sequência de notícias ruins, o povo desobedecendo a Deus, profetas de Baal querendo, ganhar força, Jezabel vindo com a notícia de que queria matá-lo. Então pensa comigo, ele estava ali numa frequência de muitas notícias ruins, muitos problemas, isso cansa, gente. Mas aí Deus vai lá, conversa com ele, depois você continua lendo o capítulo 19, você vai ver que Deus fala para ele, Elias, por que você está aí? Achando que você está sozinho, você não está só. Tem mais homens que não se curvaram a Baal, tem mais profetas que não se curvaram a Baal, que continuam fiéis a mim. Vá ao encontro deles. E então Elias, ele é renovado com uma boa notícia. Então não se deixe abater só pelas notícias ruins. Busque boas notícias para o seu dia mudar. E agora que você entendeu a importância de evitar esse esgotamento, eu quero te convidar a orar. Se tem algo hoje que está te deixando cansada, que a partir de hoje você possa se sentir aliviada e ter o descanso do Senhor na sua vida. Vamos orar? Deus, muito obrigada, Pai, por essa palavra. Eu peço, Pai, para que o Senhor dê o descanso para as conquistadoras que estão assistindo esta dopamina, que o Senhor possa mostrar quais são as áreas da vida delas que elas precisam descansar, que elas precisam parar. Seja um descanso físico, emocional, espiritual. Ajude suas filhas, Pai, a realmente entender aquilo que o Senhor quer que cada uma de nós façamos, para que realmente a gente não deixe o esgotamento tomar conta do nosso coração e com isso venha nos paralisar. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora, conquistadora, assuma um compromisso com você. Coloca aqui nos comentários. Eu vou descansar mais, tá bom? Coloca assim, eu vou descansar mais. Eu prometo que eu vou descansar mais. Então descansa, descansa e descansa. Seja emocional, espiritual ou físico, você precisa estar descansada. Que Deus possa abençoar o teu dia e esse momento aqui que você teve de dopamina possa trazer força e ânimo para você. Um grande beijo e tchau, tchau. Até a próxima!